O beabá da sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.obeabadasustentabilidade.com.br. E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas. Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 139, Preparativos para a COP. Para falarmos desse tema, eu e o Renato aqui, a gente recebe hoje a Miriam Lia Garcia, que é diretora de engajamento político do CDP. Renato, Miriam, tudo bem com vocês? Olá, tudo certo, e vocês? Olá, Miriam, tudo bom por aqui? Um prazer estarmos falando novamente com vocês do CDP. Já fizemos um episódio um tempinho atrás para o ESG no Agro. E agora falar um pouquinho de COP, com certeza vai ser uma excelente conversa. E, bom, para a gente começar essa conversa, Miriam, Gustavo e ouvintes, vou fazer uma rápida introdução aqui, que entre os dias 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano, 2023, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, receberá a 28ª edição da Conferência das Partes, ou a COP28, onde os países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima se reunirão. A COP é um evento anual promovido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que reúne representantes de todo o mundo, entre eles diplomatas, governos e membros da sociedade civil, com o objetivo de discutir e organizar as iniciativas sobre os impactos das mudanças climáticas. O evento tem como objetivo revisar os posicionamentos e ações de cada país, além de revisitar o inventário de emissões. Na oportunidade, os países aproveitam para discutir como estabilizar as concentrações de gases causadores do efeito estufa lançados à atmosfera e, tendo como base essas informações, existe uma tentativa, de avaliar as melhorias alcançadas e das novas medidas a serem implementadas como estratégias. Alguns outros temas têm grande relevância nas discussões, como regulamentação do mercado global de carbono, transição para uma economia de baixo carbono, agricultura sustentável, reflorestamento, entre outros. A COP também tem sido um ambiente importante para as discussões sobre diversidade, como projeto para a igualdade de gênero e pelo fim do racismo ambiental. Bom, e como começou toda essa conversa? A gente já trouxe aqui no Beabá alguns episódios falando a respeito, mas vamos relembrar. Em 1972, aconteceu a Convenção de Estocolmo, a primeira reunião das nações para discutir sobre o clima, e é considerada um antecessor das COPs. Depois disso, aconteceu a Rio 92, uma conferência que deu ao Brasil certo protagonismo nas discussões climáticas e preparou o terreno para a primeira COP. Isso porque foi durante a Rio 92 que se estabeleceu a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, responsável por estruturar as prioridades frente às ondas de calor, aquecimento dos oceanos, secas, enchentes e outros problemas ambientais. A partir disso, foi assinado um tratado com as intenções dos países se comprometendo pela realização das conferências das partes. A conferência é uma forma de assegurar que os países membros firmem compromissos com a agenda ambiental ano após ano, determinando ambições e responsabilidade aos países. E foi em 95, em Berlim, que aconteceu a primeira grande investida da ONU para incluir o setor privado nas discussões ambientais. Durante todas as últimas grandes conferências, algumas iniciativas ambientais relevantes foram criadas, como o Protocolo de Kyoto, para propor metas de contenção das emissões de gases de efeito estufa na COP3, o Fundo Verde do Clima na COP16, para conseguir recursos, principalmente pensando nos países vulneráveis, no apoio de projetos para diminuir as suas emissões, o chamamento de Lima para a ação na COP20, que é considerado por especialistas como um documento preparatório para o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris durante a COP21,
que foi uma mobilização global para limitar o aquecimento global em até 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais definidos. E também, mais recentemente, a criação do mercado global de carbono na COP26. A última COP27, foi discutido de onde sairão os 100 bilhões de dólares anuais dedicados a países mais vulneráveis, foi uma promessa feita em 2009. E de acordo com os seus anúncios oficiais, a eliminação de combustíveis fósseis também foi uma das questões mais discutidas. E para a gente falar sobre as expectativas para este ano, a COP28, a gente vai conversar com a Miriam, aqui do CDP, com certeza vai poder trazer muitos dados, muitas coisas relevantes aqui para a gente entender o que aguarda aí para esse e para os próximos anos também. E aí, Miriam, já falando, um pouco, fazendo a primeira pergunta e te chamando aqui, a gente já conversou um episódio anterior sobre, com vocês, o CDP, igual eu comentei, mas eu acho que seria legal, primeiramente, você contextualizar um pouco sobre vocês, a atuação do CDP, para quem está nos escutando, e também como vocês têm acompanhado todas essas discussões das conferências anteriores. Lógico, é um prazer estar aqui com vocês. O outro episódio foi um colega que participou, trazendo essa questão de ESG, que é da onde o CDP nasce, na verdade, O CDP é uma organização não governamental. Aqui no Brasil tem um status de OCIP, mas a nossa sede fica em Londres, O CDP é criado no Reino Unido no início dos anos 2000, de uma vontade de investidores de entender melhor como as empresas da sua carteira, como as empresas dos seus portfólios estavam em relação ao desempenho à mudança do clima. E de uma maneira muito interessante, eles receberam uma resposta de uma empresa do setor de combustível fóssil dizendo que eles não tinham nenhuma relação com a mudança do clima. E ali daqueles investidores, nos anos 2000, surgiu essa vontade de buscar mais transparência dentro do próprio mercado. Então, são investidores, que a gente chama de autoridades aqui dentro do modelo do CDP, que convidam, no primeiro momento, as suas empresas investidas a reportarem dados sobre clima. Então, num processo de transparência, que a gente chama de transparência de mercado, de accountability de mercado, e de forma voluntária. O modelo vai crescendo, vai ganhando robustez, vai ganhando volume, porque nesses últimos 23 anos, o tema de transparência, de accountability, de compromissos voluntários em relação ao clima é uma agenda que se avoluma cada vez mais, e também há uma necessidade, de entender melhor e até de regular esse mercado. Então, tem manifestações ali do G20 com o Financial Stability Board, que é o órgão que busca a estabilidade financeira, reconhecendo o risco climático como algo que pode trazer perturbações para a estabilidade financeira mundial. Então, eles criam um padrão TCFD. O CDP é uma organização, então, que age como uma plataforma, como esse meio de campo, buscando o que há de melhor no mundo. Então, os melhores padrões, os melhores frameworks para construir um questionário que é enviado para empresas, para cidades, estados, regiões. Esse questionário não é o CDP que convida, são essas autoridades, então são empresas que convidam sua cadeia de suprimento, investidores que convidam as suas empresas investidas, e no caso de cidades, estados e regiões, é todo um ecossistema aí de organizações que trabalham com governos locais para a ação do clima. Hoje há um reconhecimento na comunidade internacional, na comunidade acadêmica, da parte de tomadores de decisão, tanto privado quanto público, da importância de se ter dados. Você só faz a gestão do que você conhece, do que você sabe. Então, os dados do CDP hoje o CDP é reconhecido como padrão ouro, é a maior plataforma de dados climáticos do mundo. Hoje, o dia que nós estamos gravando aqui esse podcast, saíram os resultados dos dados do ciclo de disclosure de 2023, mais de 23 mil organizações ao redor do mundo reportaram para o CDP, um crescimento de mais de 20% em relação ao número de reportes do ano passado, e esse número só tem crescido. E aqui também é importante destacar, já que a gente está falando de COP, que o CDP é um provedor de dados oficiais para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é o secretariado que organiza e facilita todas essas COPs. E aí, aos poucos, eu posso ir apresentando para vocês como os dados do CDP se conectam ao processo da COP. Ótimo. E aí, falando um pouco da COP, falando da última COP, como é que está o cumprimento das promessas que foram feitas nas últimas COPs? Esse é um ponto importante, Inclusive, muitos analistas e até a própria presidência da COP28 traz como um ponto de relevância para esse momento diplomático a questão da confiança. E confiança em diplomacia só se constrói com base em promessas cumpridas. Então, você tem acordos, você tem ali na sua frente alguém ou algum país que fez um acordo. Se aquele acordo foi cumprido, você tem confiança que você pode buscar mais ambição, no caso da questão climática, uma
maior pedido de financiamento, porque você construiu uma relação de confiança entre as partes. E aí, no caso, né, a conferência das partes entre os estados. E o que a gente tem visto é um rompimento, né, uma corrosão, melhor dizendo, dessa confiança. Quando a gente fala, está sendo cumprido? Não está sendo cumprido. Os últimos relatórios do IPCC, publicado esse ano, outras comunicações da comunidade científica e, por que não, a nossa percepção, né, do aumento de eventos climáticos extremos. O ano de 2023, né, já foi anunciado aí pela Organização Mundial de Meteorologia, o mais quente da história, desde que começou a medição, ali após a Revolução Industrial, de que não, nós não estamos no caminho certo, né? Nós não estamos no caminho certo no sentido de redução de emissão de gás de efeito estufa que vão nos permitir combater o aquecimento global. Nós não estamos no caminho em relação a adotar medidas de adaptação das mudanças climáticas que vão levar a maior resiliência das comunidades, a maior resiliência do tecido social. E não, nós não estamos cumprindo as metas de financiamento. A COP28 vai ser um momento bem interessante, porque se em algumas outras COPs falar do não cumprimento das metas poderia parecer um assunto como é um elefante branco na sala, então a gente tenta contornar por outras agendas, por outros temas, para buscar um acordo. Na COP28 não vai poder falar que é um elefante branco, porque é um item da agenda que se chama Balanço Global, Global Stock Take, no nome em inglês, que está aí para poder fazer uma avaliação coletiva de nós, como humanidade, como todos os países signatários do Acordo de Paris, estamos em relação às metas do Acordo de Paris. Muito bom colocar isso na mesa, Miriam, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? A gente já trouxe até no episódio ano passado, a gente todo ano, desde o surgimento do podcast, a gente faz um episódio falando sobre a COP, alguma coisa, e a gente sempre levantou, vamos ver se as metas vão ser cumpridas, vão ser atingidas. Então, que é pena que os objetivos não estão sendo atingidos, mas que isso vai ser uma discussão, e é necessário que a gente converse a respeito. E aí, falando, né, um pouco sobre as expectativas da COP, além dessa discussão desse elefante branco, sobre o atingimento, né, desses acordos, dessa falta de confiança que eu achei bem interessante que você trouxe, quais outras expectativas e temas que devem ser discutidos pelos países, especialistas, empresas que estarão presentes? Para começar, então, o processo das COPs é um processo muito focado em procedimentos. Então, tem todo um ritual que ali é seguido pelo secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas, que é um facilitador do processo. E aqui é interessante deixar destacado que o secretariado faz em parceria com a presidência da COP. Então, esse ano, a presidência da COP é detida, como o Renato falou, pelos Emirados Árabes Unidos. Então, ali há uma parceria entre secretariado e presidência para poder construir a agenda da COP. Então, tem toda uma questão de uma agenda processual, procedimental, que precisa discutir orçamento para o secretariado. Como você falou, na COP21 foi quase totalmente finalizada, ainda tem alguns pontos em abertos. O artigo 6, que fala sobre o mercado de carbono. Então, assim, são negociações que acontecem em paralelo. E a presidência da COP tem também uma possibilidade de pautar agendas que elas consideram que sejam relevantes. Então, o encontro entre o que é procedimental, o que é processual, o que é trazido pelo secretariado das Nações Unidas, que é o guardião ali do Acordo de Paris, dos outros acordos, com essa da presidência. Quando a gente pensa nessa primeira agenda processual, procedimental, um primeiro ponto que está na agenda e que é relevante, que vai ganhar muito destaque, é o Global Stock Take, é o balanço global que eu falei para vocês. Lá atrás, quando foi adotado o Acordo de Paris e foi-se criado esse mecanismo que todos os países apresentariam suas metas de acordo com as suas capacidades nacionais, né? Por isso que são contribuições nacionalmente determinadas, tinha-se consciência de que o que estava na mesa não era suficiente para se buscar o que está no Acordo de Paris, que é um aumento de temperatura até 2100. É bem abaixo de 2 ou, se possível, 1,5, não seria possível de ser atingido com as metas que foram apresentadas pela primeira rodada de NDCs em 2015. Então, tendo essa consciência da necessidade de maior ambição, então os países implementam essa primeira rodada de NDC sabendo que numa próxima edição eles vão precisar apresentar NDCs mais ambiciosas nesse ciclo virtuoso de ambição, de mais ambição climática em relação a potencial de redução de gás de efeito estufa de cada país, de implementação de projetos de adaptação, programas de adaptação, medidas de adaptação, de fluxos financeiros,
números entre países desenvolvidos e países em financiamento, que também precisam aumentar para dar conta da tarefa, do desafio, que é a redução das emissões e a adaptação às mudanças climáticas. Nesse contexto de ambição, se põe que a cada 5 anos vão ser apresentadas novas NDCs. E para pautar, né, para pautar um entendimento, mas eu preciso ser mais ambicioso quanto? Como ser mais ambicioso? O que está no trilho, o que não está no trilho do que está no Acordo de Paris? Cria-se um artigo, então aqui realmente bem procedimental, bem processual. Dentro do Acordo de Paris tem um artigo que é o do balanço global, de que também a cada 5 anos vai ser feita uma avaliação coletiva. Então nós, como países signatários, né, representantes cidadãos de países signatários do Acordo de Paris, ou quase dizendo como humanidade, como nós estamos em relação à questão de mitigação, adaptação, financiamento, e aí mais para frente entraram perdas e danos. Tudo isso baseado na melhor ciência disponível, né? Então, baseado nos relatórios do IPCC, um processo de uma avaliação coletiva, que é bem importante destacar. O balanço global, ele não tem por objetivo dizer tal país fez mais do que deveria, tal país fez menos do que deveria, é entender como globalmente estamos em relação às agendas do Acordo de Paris. Então, o processo do balanço global começa em 2021, 2022 e ele se encerra agora em 2023. Espera-se uma decisão política informando tanto do ponto de vista técnico, científico, como é que nós estamos, e do ponto de vista político, como é que isso pode cascatear para a próxima rodada de NDCs, que devem ser apresentadas em 2025, que é o ano que o Brasil vai presidir a COP30. Então, esse é um ponto de agenda, é um ponto bem relevante, mas que vai ganhar ali muita atração, muita atenção política e consequentemente da mídia, da sociedade civil, porque é uma grande decisão. É importante destacar que, do ponto de vista técnico, esse debate do Global Stocktake, do balanço global, ele se encerrou agora em setembro com a publicação de um relatório síntese do que foi chamado o processo de diálogos técnicos, que contou com a participação das partes, então dos estados, né, dos diplomatas, mas também de representantes da sociedade civil. E esse relatório, ele traz mensagens importantes, né? A primeira mensagem é: we are not on track, nós não estamos no caminho certo para o cumprimento das metas do Acordo de Paris e nós precisamos de transformações sistêmicas. Então, é uma linguagem bem forte aparecendo ali. Isso é entrega aos negociadores, de acordo com o melhor conhecimento científico disponível, de acordo com o princípio da equidade de várias rodadas de negociação. Tecnicamente, é onde aqui que nós estamos. E a partir de agora, cabe aos negociadores decidir como é que essas mensagens vão se traduzir para uma decisão política. Além dessa parte, né, digamos assim, procedimental, que é cuidada ali pelo secretariado da Convenção Quadro, também tem uma parte política muito ativa de quem detém a presidência da COP. Essa atividade política pode ser maior, menor, ela é uma decisão totalmente de quem detém a presidência da COP. Algumas presidências de COPs anteriores já falaram: o processo é resultado do que as partes querem do processo, então o processo é resultado somente da soma do que todos os estados querem do processo, e aí se coloca num papel menos engajante em termos de agenda política, e você tem presidências que têm, assim, uma proatividade muito grande e quer pautar agendas. Recentemente a gente teve a presidência aí do Reino Unido, que pautou várias agendas, como não é agora, né, bem abaixo de 2 e, se possível, 1,5, a estrela que devemos seguir é de 1,5. Então, a presidência dos Emirados Árabes Unidos colocou uma carta, né, para todas as partes de como eles veem o processo dessa COP. Eles trazem muito fortemente a questão da transição energética, então tem ali menção em triplicar a capacidade de energias renováveis até 2030, que é uma meta que aparece, de duplicar a taxa de eficiência energética. Então, a questão da transição energética é uma agenda que está sendo trazida muito fortemente pela presidência da COP. Colocar a natureza no centro da ação climática, então fazer uma conexão entre todos os debates, todas as negociações de natureza, com a Convenção da Diversidade Biológica, junto da agenda do clima. Transformar as finanças, então entregar as promessas que foram feitas, inclusive a dos 100 bi anuais, e mobilizar uma COP que seja inclusiva. Então, ter uma grande participação da sociedade civil, e aí sociedade civil entendida da forma mais ampla do seu conceito, né? Populações indígenas, representantes de ONG, mas também representantes do setor privado e, no caso, também de governos locais. Então, há uma intenção da presidência dessa COP de que seja uma COP inclusiva. Miriam, você comentou bastante sobre essas intenções dos países sede, né, presidências, etc. E para esse ano a gente teve uma certa polêmica, né, que eu acho que é
um pouco contraditório na escolha tanto do país, Dubai, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e também o presidente, né, que é o Sultan Ahmed Al-Jaber, que é o primeiro CEO a assumir a presidência da COP, e que, apesar de também atuar com energias renováveis, mas já teve uma atuação e tem ainda em empresas produtoras de petróleo. Você falou que eles estão com essa intenção, né, de trazer a transição energética, enfim, mas quanto que isso está sendo levado em consideração de, tipo, poxa, são países e um presidente que tem uma rentabilidade com a exploração do petróleo, com a produção ali padrão de exploração dos recursos não renováveis, recursos fósseis, e está sediando justamente a COP. Está sendo bem visto, não está sendo muito bem visto, ou pode atrapalhar de alguma forma as discussões, apesar das boas intenções? Aqui é importante retomar o conceito de multilateralismo, que é o conceito que se baseia a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e todo o sistema das Nações Unidas. Então, a presidência das COPs, ela é definida a partir de rotatividade geográfica. Então, você tem lá os diferentes grupos geográficos dentro do sistema das Nações Unidas. Então, pelas regiões ali, América Latina, África, Oriente Médio, Oceania, Europa. E aí, para a COP28 estava ali para a região MENA, do Oriente Médio, na sigla em inglês, e ali aqueles grupos, né, o grupo que compõe essa região vota para quem deveria deter a presidência. Então, é uma escolha que dentro dos princípios da ONU busca, inclusive, um equilíbrio regional, de que a COP nem sempre aconteça num país europeu ou nem sempre aconteça num país latino-americano. Um outro ponto que é importante destacar é que, independente de como é a matriz energética do país, ou independente do que é pautado pelo país em termos de ação climática, aquele país tem um assento na negociação e a gente só vai conseguir uma negociação de sucesso conversando com todo mundo. Então, o desafio da redução da dependência dos combustíveis fósseis é uma saída que passa necessariamente, imperativamente, por sentar com quem está produzindo combustível fóssil. Não é virar as costas e falar, não, a gente vai conversar sem você. E não é essa a prática diplomática das Nações Unidas também. Então, estar ali é até uma forma dessa agenda ganhar mais tração, dessa agenda ganhar mais atenção. Quem designa, quem vai ser a pessoa que vai fazer todo o processo da presidência da COP é o governo, né? O país que detém a presidência da COP, e essa designação é uma designação completamente independente. Então, não é a ONU que vai dizer quem você vai designar ou não, é o país que detém a COP que faz a designação. Da mesma forma que esse país faz a designação de quem é o presidente, ele também aponta o que a gente chama de campeão, do High Level Climate Champion, que é a pessoa que vai mostrar para todo o processo ali, né, a pessoa que vai ser o cartão de visitas da presidência da COP em relação a como estão as ações climáticas dos atores da sociedade civil. Então, por isso, um High Level Climate Champion da ação climática. E para a COP28, nós temos a Razan, que é presidente da IUCN, então é por isso também que tem toda essa questão de conexão com a natureza. Mas o que acho que é bem importante destacar aqui é que uma saída multilateral, o reforço do processo das Nações Unidas, a reconstrução de confiança num processo diplomático que a gente tem visto, né, pelos momentos que a gente tem vivido, que é tão difícil e que precisa ser reconstruída essa confiança, precisa ser reconstruída a vontade de que esse sistema diplomático funcione para dar conta dos nossos problemas como humanidade, sejam problemas de segurança internacional, sejam problemas de ação climática, passa por sentar e negociar com todo mundo que está na mesa. Eu acho que esse tema que você falou agora é exatamente o que a gente fala um pouco na próxima pergunta, que é em relação aos conflitos que a gente está tendo, né? Ucrânia com a Rússia, agora no Oriente Médio, na Israel e Palestina. Tudo isso acaba impactando na maneira como os países vão conversar uns com os outros, né? Porque se os países estão em conflito, é mais difícil deles chegarem a algum acordo em outras áreas se eles já estão em conflitos bélicos. Que impacto que isso pode ter na COP e nas conversas em relação à mudança climática? É uma pergunta bem interessante, é uma pergunta que todo mundo que trabalha com clima acho que se fez ao acordar no dia 7 de outubro e ver as imagens. É uma pergunta que já estava muito presente na COP anterior, por conta do conflito ali, Rússia e Ucrânia, então está nas mentes, né? Tem diferentes questões, né? A diplomacia, para ela ser bem sucedida, ela demanda várias rodadas. Confiança você não cria na primeira rodada. São várias rodadas
rodadas de negociação que vão permitindo construir afinidades, construir parcerias, né? Os países estão ali para defender os seus interesses. É para isso que existe esse espaço diplomático, para que eles possam coordenar a defesa dos seus interesses e que essa defesa dos seus interesses contribuam para princípios globais estabelecidos na Carta da ONU. Então, qualquer tipo de conflito impacta nessa visão de que os países têm, ou de que a sociedade tem, da capacidade da ONU de lidar com os problemas contemporâneos. E isso envolve, como eu falei, né, desde questão de segurança internacional, na época da pandemia, a capacidade da OMS de poder lidar com uma pandemia, e agora com a questão da ação climática. Então, essas agendas, elas se conectam principalmente por esse mecanismo da diplomacia, de quem está sentado ali, está sentado para poder negociar e sair com um acordo bem-sucedido, a busca pelo acordo bem-sucedido. Há também um impacto em relação, e aqui é bem importante compartilhar, né, com a audiência, de que esses 15 dias na COP, eles são 15 dias de negociação, mas assim, da negociação mais fina da mais fina, né? Então, se você fosse fazer uma analogia e pensar de pintar a casa tem que estar inteira pintada, né? Os 15 dias de COP são ali para poder fazer aquela finalização ali, aquele rodapé, aquela coisinha que ficou. É assim, você precisa de um texto muito bem estruturado, muito bem negociado, muito bem construído, e essa construção é feita ao longo do ano, então tem reuniões ministeriais, tem reuniões paralelas, tem workshops, tem as pré-negociações que acontecem em Bonn todo mês de julho, para que a hora que você chegue na COP, você precise só realmente refinar o máximo possível, porque 15 dias não são suficientes para você conseguir um acordo entre mais de 190 países. E o que os analistas, né, o que nós temos visto é que a guerra agora, né, esse novo conflito armado ali na região da Palestina, de Israel, vai demandar dos melhores negociadores, das melhores cabeças, né, de quem você tem ali mais envolvido em termos de entendimento de diplomacia, um foco para aquele conflito, né? Então, assim, as melhores mentes pensantes de construção de política externa, de política internacional, vão ser demandadas para buscar uma solução para esse conflito. E aí isso acaba também tirando um pouco a atração, né, de toda essa contribuição que poderia ser feita nesses últimos quase 40 dias aí que a gente tem para a COP, para que você possa chegar na COP com as conversas mais bem articuladas, mais bem arranjadas, que permitirá um acordo mais ambicioso, mais robusto na COP. Então, essa preocupação de uma mobilização muito grande da diplomacia para poder olhar, né, mesmo que as casas diplomáticas, as diferentes funcionem, né, tenha departamentos, quem cuida de meio ambiente, quem cuida de questão de segurança, você sabe que está tendo uma mobilização muito grande ali para poder se pensar esse conflito. Então, é sim, né, algo que coloca em perspectiva o processo de negociação, mas não deve colocar em perspectiva o ponto da crise climática. Né? Nós vivemos uma crise climática, essa crise climática potencialmente pode gerar conflitos por conta de movimentação de pessoas que vão ficar sem acesso à água, sem acesso à alimentação, já gera perdas humanas, né, por conta de catástrofes, de riscos, né, que acontecem aqui no Brasil, principalmente nas periferias. Então, também é um dos grandes temas do nosso século e precisa também de um olhar de muita atenção. Com certeza, Miriam, acho que isso é muito importante da gente estar discutindo, e sobre essa participação dos países, né, acho que seria legal também a gente comentar um pouquinho das expectativas de como que o Brasil deve se portar esse ano, né? A gente foi eleito para sediar a COP30 em Belém, Pará, e aí acho que seria bom a gente entender o que os países estão esperando do Brasil. Até falando um pouco da guerra, né? Não que seja o tema, mas a gente tentou costurar aí um acordo que ajudasse ali num cessar-fogo, num acordo de paz. Então, o Brasil sempre está tentando ganhar protagonismo no âmbito mundial, nessas questões de relações entre países, enfim. Você acha que a gente vai chegar com um tom, às vezes, tentar ser um país que vai guiar essas discussões para chegar em acordos em comum? Vai estar um pouco mais ali tentando trazer uma discussão para como mitigar os impactos que a gente está tendo na Amazônia? Enfim, como que o nosso governo esse ano, né, até mudou, né, a mudança do governo vai se portar agora? Sim, o Brasil, pelo tamanho do país, por ser um país mega diverso, por ser um país que historicamente liderou acordos, articulações no seio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, sempre tem essa expectativa de liderança. E assim, a história da diplomacia brasileira é uma história de busca do multilateralismo, do reforço desses mecanismos de diálogos em que todos estejam à mesa e que ali você consiga, né, costurar
mobilizar, que você consiga articular, que você consiga fazer com que acordos, né, e compromissos possam ser adotados. Então, chega-se, né, de novo com esse espírito, né, é a primeira COP do governo Lula 3, o Lula esteve em Sharm el-Sheikh, ele tinha acabado de ganhar o segundo turno da eleição, mas ainda não era presidente, então vai ser oficialmente, né, a primeira COP do Lula como presidente do governo 3, e já com uma grande expectativa de articulação também sul-sul, né? Então a gente pode lembrar que aqui em agosto de 2023 aconteceu a cúpula da Amazônia. Então foi reativada ali toda uma agenda com os países que compõem o bioma amazônico para poder falar sobre questão de florestas, sobre questão de mudança do clima, sobre questão de bioeconomia, pontos que são muito relevantes para poder serem levados para uma COP. Então já toda essa mobilização de uma cooperação sul-sul, de uma liderança do país. Então sim, espera-se isso, e mais importante do que essa liderança internacional é o dever de casa do que se faz, porque se você busca esse posto de liderança, tem um escrutínio maior da comunidade internacional, dos próprios cidadãos do país, de olhar o que está acontecendo. E os dados têm mostrado, né, que a gente tem conseguido sucesso em relação à redução de desmatamento, que é o principal desafio que o Brasil tem que lidar, pensando ali em redução de emissões de gás de efeito estufa, né, para a sua jurisdição é o desmatamento. Então esse escrutínio vai vir e o Brasil tem que fazer o dever de casa, e está fazendo o dever de casa, para que esse papel de liderança seja um papel de liderança válido, né? Nós estamos fazendo porque nós temos políticas públicas internas que nos permitem liderar. Então, aí tem toda a questão do próprio envolvimento do Ministério da Fazenda para um plano econômico baseado em princípios da ecologia, as ações do MMA, do MCTI. Então, tem tido todo um envolvimento ali do governo no mais alto escalão para que o país possa chegar nessa COP com esse papel de liderança de estamos fazendo o dever de casa. Com certeza. Espero que a gente consiga, então, chegar a vários acordos esse ano na COP. E aí, acho que só para a gente poder partir para uma última pergunta aqui. Que ano passado a gente teve uma boa participação, né, das pessoas, né, da sociedade civil, até diretamente na COP. Eu lembro que a gente teve algumas organizações que se uniram, conseguiram estar presentes. Esse ano a gente vai ter mais força da sociedade civil também na COP? O processo de participação da sociedade civil nas COPs é um processo bem interessante, né? É importante destacar que lá atrás, como você mencionou, na ECO 92, todo o processo, inclusive aí de liderança diplomática do Brasil, quando foi adotada as 3 convenções, né, a do clima, da desertificação e da biodiversidade, é baseado também num princípio de envolver organizações observadoras, né? Então, são 9 grupos que fazem parte dessas organizações observadoras dentro do sistema da ONU. Né? E essas organizações, lá atrás, né, quando começou-se isso, era para você ter, assim, quase que como um princípio de devolutiva, né, para a sociedade civil, do que estava acontecendo nas negociações, para que elas não fossem feitas em salas fechadas, em processos completamente herméticos, para definir questões que são de interesse da humanidade. E foi crescendo o interesse, de forma geral, do público sobre a questão do clima, sobre como essas decisões são tomadas, e o que se vê é um crescimento quase que em forma assim de explosão do número de participantes, né, que são os participantes observadores nas COPs. Então você tem ali, acho que no início dos anos 2000, mais ou menos 1.000 organizações que são acreditadas como observadora, e hoje já são mais de 3.000. Então, assim, há um interesse cada vez maior da comunidade, da sociedade civil, de participar desse processo. Por mais que esses atores, em alguns momentos das negociações, eles possam participar como observadores, em alguns momentos, através desses grupos que são chamados as constituencies, podem também fazer alguns momentos de fala ali nas salas de negociação. É importante lembrar que todo o processo da COP se dá para negociação, e o que acontece em volta, né? E aí você tem os side events, você tem os pavilhões dos governos, da sociedade civil, das diferentes iniciativas, organizando o que está acontecendo ali. Então, de certa forma, o que sai do coração da negociação acaba mandando um sinal, acaba cadenciando toda essa agenda de side events, toda essa agenda de mobilização. Então, por exemplo, há uma expectativa bem grande que nessa COP tenha toda uma mobilização de vários side events, de várias informações sobre o Global Stocktake, sobre o balanço global, porque a gente sabe que é o que vai estar sendo discutido dentro das salas, mas também de agendas novas, né? Então, a agenda de gênero que começa a aparecer, pautada pelo Constituency, né? Pelo grupo organizado de mulheres, e tantas outras agendas que vão também alimentando o processo e tornando esse processo mais rico em termos de inclusividade de diferentes pautas que são pautas trazidas pela sociedade.
sociedade. A própria presidência da COP, né, quando eu apresentei lá no começo quais são as 4 expectativas que eles gostariam para essa COP, apresenta a inclusividade, né, a inclusão como um ponto importante. É importante também destacar que a participação da sociedade civil se dá não só através ali de busca de melhores práticas, de articulação entre si, mas também relacionada à adoção de compromissos voluntários, né? Isso é algo super recente, vem ali principalmente de 2014 e 2015, mas teve um boom em 2021 com a campanha Race to Zero. Então, você que está escutando o podcast, muito provavelmente já comprou um tênis Net Zero, um leite Net Zero no supermercado. Então, assim, tem vários compromissos Net Zero, essa é toda uma outra conversa, que são compromissos voluntários das empresas, mas que de alguma forma são orquestrados, são capturados por esse processo político do secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, também discutir sobre a integridade, sobre a transparência, sobre a accountability desses compromissos é relevante, e ter líderes, né, empresariais ou líderes de governos locais, prefeitos, governadores, que querem apresentar os seus planos de descarbonização é uma forma de dar palco para quem tem compromissos íntegros e fortalecer a transparência desses compromissos, que eu reforço aqui, esses voluntários. Excelente, Miriam. E queria que você colocasse a sua expectativa em relação a essa próxima COP. O que você acha que a gente vai ter como retorno no final dessa COP que vai acontecer em novembro? Eu sou formada em Relações Internacionais, então uma sub-área da ciência política. Tenho toda a minha trajetória acadêmica na parte de Relações Internacionais e a gente brinca que futurologia não deveria fazer parte de um cardápio de um cientista político. Então, assim, eu acho que mais do que expectativa, mesmo porque está muito difícil fazer qualquer desenho agora com desenrolar, né, do que tem acontecido ali na questão da Palestina e de Israel. Isso é importante. Assim, a gente adentrou hoje provavelmente o 12º dia, né, do conflito, então muita coisa pode acontecer daqui até lá que vai impactar a COP. Mas acho que tem a visão, né, a visão do CDP como uma organização da sociedade civil do que gostaria de ver na COP. Então tem uma visão de que nós possamos sair da COP com um resultado político do Global Stocktake, do balanço global, que seja uma mensagem forte, que seja uma mensagem robusta, né, que todos os apontamentos que a fase técnica do diálogo técnico do Global Stocktake trouxe sobre não estarmos no trilho, sobre necessidade de buscar uma transformação sistêmica, sobre necessidade de pensar numa transição justa, aumentar ações de adaptação, assegurar o financiamento que já foi prometido, porque já sabemos que ele não é suficiente, mas a gente precisa primeiro cumprir essa promessa para depois buscar mais recurso financeiro, público e privado para a ação climática, que isso possa ser traduzido em forma de mensagens políticas muito relevantes que vão alimentar a revisão do próximo ciclo das NDCs, né? Então, que o reconhecimento do papel do Global Stocktake possa ser feito da forma do mais alto significado político dentro do que significa as COPs e que isso possa depois vir a ritmar, que isso possa vir a inspirar os países para quando eles voltem para casa e façam seu exercício de revisão de NDC, que eles se sintam encorajados a buscar mais ambição. E também acho que é uma expectativa de reafirmação do papel dos atores da sociedade civil, né? Nessa COP, nos dias 1 e 2, vai acontecer pela primeira vez em parceria entre a presidência da COP e uma outra organização que é liderada pela Bloomberg Philanthropies, uma cúpula de governos locais, então com representação de prefeitos, governadores ao redor do mundo que estão liderando a ação climática, empresas, investidores, então que esses compromissos voluntários por parte desses atores possam ganhar tração na implementação e de que saia dali um espírito da importância da integridade desses compromissos voluntários e de troca de melhores práticas para que eles possam ganhar mais rapidez na sua implementação e maior escala, porque a janela de oportunidade está se fechando, está ficando cada vez menor. A gente tem que reduzir daqui até 2030 aproximadamente 50% das emissões. Então, que esse sentido de urgência possa fazer parte das negociações, possa ser traduzido nos documentos e não se perca a hora que voltarmos para casa para fazer o processo de revisão das NDCs. Importante ressaltar que a gente tem, falando, né, de Acordo de Paris, apenas 7 anos aí, até 2030, então o tempo está curto, igual você falou, né, Miriam? Muita coisa a ser feita, então realmente esperamos que
a gente consiga andar um pouco mais nessas discussões, que as ações possam sair do papel de fato, que os países se comprometam, as empresas, todo mundo veja o que está acontecendo, igual você disse, né, no começo da nossa conversa nesse ano. 2023 foi um ano extremamente atípico em termos de clima, temperatura global. A gente está vendo várias catástrofes cada vez mais recorrentes que não deveriam acontecer, mas que sirvam de, vamos ficar atento, galera, porque o que a gente tem feito não está funcionando, porque a gente não tem feito o que temos acordado, né? Então, olhar para isso e a gente olhar para a definição, de fato, de desenvolvimento sustentável, que é olhar para as futuras gerações e garantir que elas tenham também um futuro, né? Não só apenas a nossa geração. Então, acho que ficou muito bacana essas expectativas, né? E todo o panorama que você trouxe aqui sobre a COP28, tudo que você trouxe, com certeza quem está nos escutando aqui vai ter um material muito forte para poder ir mais preparado para as discussões, poder acompanhar o Beabá. A gente vai estar acompanhando também a COP, a gente pretende fazer conteúdos durante o evento, vamos ver como que vai correr isso aí nos nossos preparativos, mas a gente quer tentar trazer notícias mais próximas ali do que está acontecendo, do que está sendo conversado em tempo real, às vezes com algum certo atraso ali, não, mas não muito grande, mas pelo menos fazer um compilado de tudo que aconteceu e foi discutido, com certeza. E queria agradecer, então, a sua participação, vocês do CDP aqui. Muito obrigado por todo o conteúdo e a gente fica à disposição para, sempre que vocês quiserem, fazer algum conteúdo, falar um pouco sobre COP ou mudanças climáticas ou qualquer outra coisa, estamos aqui à disposição, porque o nosso papel é divulgar e trazer pessoas com conhecimento que estão atuando ali diretamente no dia a dia para que essas mudanças aconteçam, e vocês com certeza são uma instituição chave para que a gente possa seguir para um mundo mais sustentável. Então, muito obrigado a todos que estão nos escutando também. Muito obrigado, até o próximo Beabá da Sustentabilidade. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer participar dessa conversa. Feliz de saber que vocês estarão acompanhando a COP. Podemos voltar aí também depois com o resultado em relação ao Global Stock Take, o balanço global e outras participações. Então, rumo à COP 28. Excelente, a gente fica muito feliz também de tê-los, vocês do CDP aqui, e passar essas informações para os nossos ouvintes em relação à COP28, que eu acho que é um evento dos mais relevantes para a gente trazer para o podcast. E agradecer todo mundo que estava nos escutando e falar que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.